Foi para gravar para não esquecer. Ó, vamos lá, gente, ó. Hoje a gente vai começar corrigindo, né, a prova de primeiros socorros, que a gente não conversou sobre ela, porque teve aí os feriados no meio do caminho, então a gente acabou não conseguindo fazer essa correção antes. A gente começa fazendo isso e depois a gente passa para a nossa parte teórica da aula, ok? Vamos lá. Uma das maneiras mais comuns de ter contato com um patógeno, ou seja, um agente causador de doença, é por meio de acidente envolvendo material pérfuro cortante. Por que que isso acontece, né? Essa era a pergunta. Por que que é comum quando eu estou lidando com material pérfuro cortante? Isso acontece porque é um procedimento invasivo. Todos os procedimentos invasivos, seja ele qual for, eles acabam trazendo maior risco, porque tudo que é invasivo tem risco biológico, tá? Eu posso me contaminar com sangue, secreção desse indivíduo, e aí a gente tem maior risco de ficar doente. Então, dentro da área, principalmente de laboratórios, hospitais, a gente tem um grande número de acidentes com pérfuro cortantes, e isso pode levar o indivíduo que sofreu o acidente, essa vítima, a se contaminar com alguma doença, tá? Geralmente, todo mundo fica muito preocupado com a questão assim, nossa, eu me cortei, vou pegar HIV e tal. Pode acontecer? Sim, também. Porém, é mais comum, inclusive, a contaminação por hepatite, tá? Embora não seja tão comentada, existe um alto índice de contaminação por hepatite, tá? Muito mais até do que pelo próprio HIV. Tudo bem? Passei do ponto. Deixa eu admitir o pessoal que está chegando na aula. Outra questão que vocês tiveram aí na prova de vocês. Vítima de acidente automobilístico sofreu um grande e profundo corte na região do braço, levando a uma hemorragia. Qual é a definição de hemorragia? Perda súbita de sangue do sistema circulatório, tá? Não é a perda de líquido apenas, porque líquido eu posso perder através de vômito, eu posso perder através de perda urinária, é sangue. Quando eu falo hemorragia, eu falo de saída do componente sanguíneo do sistema circulatório. Num sistema fechado, extravasa para um sistema aberto, tá? Geralmente, a hemorragia pode ser interna ou externa, né? E a gente viu dentro das nossas aulas todas as classificações em relação a isso, né? Essas hemorragias serem externas são muito mais fáceis, porque eu visualizo a saída de sangue. Quando é uma hemorragia interna, eu preciso ter olho clínico para perceber os sinais que esse paciente apresenta e saber que isso pode ser indicativo de uma hemorragia interna, tá? Então, se a gente não tem, às vezes, uma experiência para verificar isso, a gente pode se perder e não conseguir perceber, e aí, às vezes, fica difícil, inclusive, de salvar a pessoa, porque a hemorragia interna também pode levar a um choque cardiogênico, tá? Existem vários tipos de hemorragia, dentre elas a hematêmese, que é uma hemorragia proveniente de onde? Lembra? Da região gástrica, estômago e esôfago. Geralmente vem acompanhada de vômito com sangue, tá? Então é muito característico, por quê? Como é que eu sei que tá vindo do estômago e não tá vindo do pulmão? Porque também da traqueia pode sangrar pela boca. Uma das grandes diferenças é o odor, né? O odor de região estomacal é um odor mais puxado para o ácido. A gente percebe que tem um cheiro característico de vômito mesmo. Então, essa é uma das formas que a gente tem de classificar através de um sinal clínico, de um sintoma clínico, de onde está vindo essa hemorragia,
tá? Você está indo para o seu trabalho e presencia um acidente automobilístico. Você sabe que uma das coisas que deve ser feitas durante a ação de primeiros socorros é isolar a área de acidente. O isolamento da área de acidente é importante por quê? A importância é, além de proteger a vítima, delimitar a área para que os socorristas possam atender essa vítima, tá? E impedir a interferência dos curiosos, que nós falamos diversas vezes. Lembra? Usa os curiosos para fazer cordão de isolamento humano. Isso te ajuda nos primeiros socorros, facilita o socorro e você não precisa ficar preocupado em relação a ficar espantando as pessoas do lugar, porque às vezes isso é muito difícil, né? Pedir para as pessoas saírem, muitas vezes é muito complicado, as pessoas às vezes não aceitam isso. Então, use-as para uma boa causa, né? Usa as próprias pessoas curiosas para fazer um cordãozinho de isolamento e a gente facilita a ação do socorrista, tá? Durante uma aula de jiu-jitsu, um aluno sente-se mal, né? E começa a apresentar hemoptise e hematêmese. Neste caso, é importante deixar o seu aluno em que posição? Decúbito lateral? Correto, decúbito lateral. Mas por ser mais confortável? Não. A questão aqui não é conforto, tá? A gente pode precisar colocar o indivíduo em decúbitos que não são confortáveis, tá? Sempre que eu elejo um decúbito específico para colocar uma vítima ou um paciente, essa eleição desse decúbito, ela acontece por um motivo essencial de socorro e não para ter conforto para o paciente, tá? Não é essa a questão. A questão é, o decúbito lateral é para evitar a obstrução das vias aéreas por broncoaspiração. Esse conteúdo que está saindo da região de estômago e da região de narinas, o que pode acontecer? Ele pode entrar para a traqueia, percorrendo um caminho do pulmão. Isso é grave, tá? Fazendo uma broncoaspiração, esse paciente entra em colapso de vias aéreas. O pulmão vai ficar encharcado de líquido que não deveria estar lá e essa pessoa começa a não conseguir mais respirar, tá? Então, é importante a gente entender que toda vez que eu faço a eleição de um decúbito, não é porque isso é mais legal ou porque isso é mais confortável. Geralmente tem uma causa, um porquê, tá? Vocês devem ter escutado falar, por exemplo, agora, saindo um pouquinho da questão só de primeiros socorros, a questão do atendimento em portadores de Covid, né? Vocês já devem ter escutado falar que a gente tem aí, e nessa prestação de atendimento a esses pacientes, uma das posturas que a gente pode adotar é o decúbito ventral, tá? Não é porque o decúbito ventral é mais legal, é mais gostoso para o paciente, não. A maioria acontece o quê? Você coloca em decúbito ventral e eles não gostam da posição, porque é desconfortável muitas vezes para a coluna e tal. Esses pacientes são colocados para melhorar a ventilação, a relação da ventilação e da perfusão desse pulmão. Ou seja, a quantidade de ar que entra com a quantidade de sangue que está chegando naquela área pulmonar. Isso melhora a ventilação pulmonar desse paciente, tá? Então, a gente adota a postura para facilitar alguma coisa e não para gerar conforto. Claro que se eu puder aliar as duas coisas, uma postura benéfica do ponto de vista clínico de atendimento e um conforto para o paciente, é óbvio que eu vou utilizar, mas o conforto não é a prioridade, tá? Quando eu faço eleição de um decúbito, eu não faço essa eleição por prioridade de conforto, tá? Eu faço essa eleição por prioridade de atendimento, ok? Ao passar um final de semana em uma chácara com um grupo de amigos, um de seus amigos se cortou e teve sangramento na região da perna. Nesse caso, o que deveria ser feito? Compressão direta no local de ferimento, utilizando gaze ou compressa limpa, ou um pano limpo para segurar isso no local, tá? Fazer um curativo bem apertado para que não chegue mais sangue no local? Não. Se você não permitir a chegada de sangue nenhum naquele local, todas as células vão sofrer e podem morrer. Você pode gerar uma necrose do local.
Então, não é essa a ideia. Tá? A ideia é estancar o sangramento sem gerar dano para a vítima. Tá? Então, por isso que hoje em dia não se usa mais o torniquete. Tá? O torniquete vocês devem ter lido e escutado muito falar da questão de que fazia esse torniquete para sangramento ativo. E o que se percebia? Que muitas vezes perderam-se membros, precisava fazer uma amputação por conta de necrose. Um torniquete tão apertado impedia o sangramento de acontecer, porém também impedia a chegada de sangue para manter as regiões saudáveis, né? E aí eu tinha morte celular e às vezes precisava passar essa vítima para uma amputação. Então o torniquete não é utilizado, tá? Em alguns casos extremos, pode-se pensar, mas isso é muito mais raro. Antes era algo comum de se fazer, tá? Almoçando com um grupo de amigos, subitamente alguém se engasga. Tenta tossir, mas parece estar em apuros. Levanta, fica agitado, coloca as mãos na garganta, não consegue mais falar, parecendo ter dificuldade para respirar. O procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado. Esse procedimento é conhecido como manobra de Heimlich, tá? Que é realizar as compressões na região abdominal, bem nessa região da boca do estômago, que é essa região epigástrica, como se eu estivesse fazendo um J invertido, para trás e para cima. Essa é a manobra para desengasgar um indivíduo, tá? Não existe outra maneira de fazer isso para desengasgo. Então, essa é a manobra clássica, que é chamada de manobra de Heimlich. A gente procura ficar na região posterior, nas costas, né, do paciente que está engasgando e fazer essa manobra. Caso ele não consiga ficar mais em pé, a gente pode fazer isso com ele também deitado, tá? Primeiros socorros. O que são considerados primeiros socorros? É quando a gente considera que eu realizei um primeiro socorro, tá? Diferente do socorro especializado ou socorro específico. Quando eu faço as medidas iniciais, imediatas, por pessoas treinadas. E a principal característica, fora do ambiente hospitalar. A partir do momento que eu chego no ambiente hospitalar ou que eu coloco essa vítima dentro de uma ambulância do SAMU, de uma ambulância do Corpo de Bombeiros, já deixou de ser primeiro socorro. Por quê? Porque nestes locais eu tenho um aparato técnico especializado para atendimento. Quando a gente fala de primeiros socorros, é aquela coisa tabajara. Eu não tenho. Eu vou ter que me virar com o que eu tiver em mãos. Eu não tenho equipamento, eu não tenho material específico, eu estou numa região fora de um hospital, e aí eu presto as medidas iniciais. O básico, eu vou fazer o básico tentando fazer o quê? Preservar a vida do indivíduo. Qualquer pessoa treinada pode realizar. Não é realizado apenas por médicos ou por enfermeiros ou por fisioterapeutas, não. Qualquer pessoa treinada, independente da área profissional em que ela atue. Tá? Então, se eu tiver um engenheiro treinado em primeiros socorros, ele pode aplicar? Pode. Se eu tiver o rapaz que limpa a piscina no clube e ele está treinado para fazer primeiros socorros, ele pode fazer? Sim, ele pode fazer. Desde que seja o quê? Treinado. E isso é uma das coisas que a gente, inclusive, conversou em aula, né? Que eu acredito muito na questão do treinamento desde a infância. Que a gente conseguiria salvar muito mais vidas se a gente tivesse treinamentos de primeiros socorros inseridos já dentro do currículo escolar. Porque se você treinar e o indivíduo aprende a fazer, mesmo que isso não seja corriqueiro, porque realizar a manobra de ressuscitação cardíaca não é que a gente não faz isso a todo minuto. Não é uma coisa que faz parte do dia a dia. A gente nem espera que isso aconteça, né? Então a gente tem que fazer treinamentos constantes para conseguir, no momento em que acontecer, eu consiga colocar em prática aquilo que eu aprendi durante o treinamento. Tá? Não é que necessariamente para ser treinado eu tenho que socorrer 350 vítimas de ataque cardíaco para saber fazer uma massagem cardíaca.
Não, se a gente for treinado, a gente consegue, no momento que eu necessito, fazer isso, tá? Então, eu sou muito adepta da questão de treinamento. Eu acho que a gente tem pouco treinamento em primeiros socorros. Ao informar sobre a ocorrência de um acidente, isso deve ser feito considerando o quê? Deixa eu só ver quem que tá chegando. Passar informações claras e subjetivas, nunca subjetivas. Sempre os relatos têm que ser objetivos. Eu tenho que ser o mais claro e objetivo possível. Eu tenho que informar local que aconteceu, o que aconteceu, quantas pessoas estão feridas, se eu conseguir identificar qual tipo de ferimento, eu vou também passar isso para o atendente. E eu sempre devo aguardar as instruções do operador do serviço de emergência. Lembra? Nunca eu finalizo uma chamada em serviço de emergência. Eu espero que o indivíduo do outro lado encerre a chamada, tá? Então, é o atendente quem encerra a chamada, para evitar qualquer tipo de perda de comunicação. Tá? Às vezes o indivíduo ia ainda te perguntar alguma coisa, aí você encerrou a chamada antes. Você nem sabe o que ele queria te questionar. Então, a gente não encerra a chamada quando a gente liga para o socorro. A gente espera que o indivíduo encerre essa chamada, justamente para evitar que, se ele precise de mais alguma informação, ele tem que ter você à linha para te perguntar sobre o ocorrido, ok? Durante uma aula de dança na academia em que você trabalha, uma aluna desmaiou. Em relação ao desmaio, a gente pode afirmar que geralmente esse desmaio acontece por redução de oxigenação no cérebro. Algumas causas podem levar ao desmaio. E aí eu coloquei algumas causas para vocês vocês identificassem qual era, tá? Glicemia normal e dor extrema sim. Eu posso ter uma síncope, um desmaio por conta de dor extrema, tá? Agora, quando a minha glicemia está normal, não. Quando eu estou com açúcar no sangue dentro de um nível normal, eu não tenho tendência a desmaiar, tá? Aqui, hipoglicemia, isso sim. Por quê? Quando eu tenho a redução dessa glicose sanguínea, eu tenho a tendência a desmaiar, tá? E quando eu tenho dor extrema. Aumento de íons, cálcio ou sódio, isso não tem conexão a levar ninguém a desmaiar, tá? Então, o desmaio sempre está ligado a uma questão, ó, de redução de oxigenação do sistema nervoso. Lembra que nós conversamos? O meu organismo sempre vai tomar medidas para continuar em equilíbrio e evitar dano. O desmaio acontece justamente para isso, tá? O indivíduo desmaia porque eu posso desviar todo o fluxo sanguíneo carregando oxigênio para o sistema nervoso central. Então, quando desmaia, não precisa de fluxo de sangue na região das pernas, na região dos pés, na região das mãos. Eu posso desviar esse fluxo sanguíneo momentaneamente para a região do sistema nervoso central, preservando esse sistema, que é um sistema vital para a vida de qualquer indivíduo. Não tem como, nada funciona se eu não tiver o sistema nervoso controlando. Então, se eu perco esse controle do sistema nervoso, isso pode ser incompatível com a vida. Tá? Sabiamente, o meu organismo toma todas as providências para evitar que isso aconteça. Ok? Dúvidas, pessoal? Super tranquilo, né? Tranquilo, professora. Perfeito. Então, vamos lá. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de acidentes com substâncias químicas, tá? Não é incomum e a gente tem várias formas disso acontecer. Todo acidente com substância, ele vai levar, em geral, a uma intoxicação orgânica, tá? O meu organismo fica intoxicado. E isso pode acontecer de várias maneiras. Eu posso me intoxicar de várias formas, tá?
De que forma que pode acontecer? Através de que vias que isso pode acontecer? Eu posso ter essa intoxicação acontecendo porque eu respiro uma substância prejudicial e tóxica, então a via de entrada, né, e de toxicidade é a via inalatória ou a via respiratória, tá? Eu posso ter isso acontecendo através de uma via cutânea, ou seja, a minha pele teve contato com uma substância tóxica. Isso chegou à minha corrente sanguínea através da absorção pela pele e eu fiquei intoxicado e desencadeia várias coisas podem acontecer aí, inclusive levando até uma parada cardíaca e ao óbito, tá? E outra forma é a via digestória ou digestiva. É aquilo que eu faço a ingestão. Eu engulo alguma coisa que me leva a um potencial, uma potencial intoxicação, tá? Todos esses componentes tóxicos, quando eles entram em contato com o nosso corpo, eles vão causar algum tipo de lesão ou de prejuízo para a saúde, que pode acontecer apenas de maneira momentânea, ó, aguda, ou isso ele pode deixar lesões e sequelas crônicas. Depende de que intoxicação aconteceu, qual foi a substância, o que pode ter levado a isso, tá? Então, a gente tem várias coisas que podem acontecer dentro de uma intoxicação. Eu posso ter uma intoxicação, por exemplo, digestória, acidental. O indivíduo bebe alguma substância química sem saber, tá? Como, por exemplo, é muito comum que as pessoas armazenem produtos de limpeza em garrafas de refrigerante. Se isso ficar, por exemplo, na altura em que uma criança consiga manipular, consiga pegar, você pode ter um acidente por intoxicação digestória. Essa criança pode beber um produto químico achando que é um refrigerante, tá? E aí eu tive uma intoxicação acidental. Eu posso ter uma intoxicação planejada. A gente tem pessoas que tentam o suicídio, atualmente chamado de autoextermínio, através de ingestão de medicações, de ingestão de substâncias químicas, né? Várias coisas eles podem acontecer para que esse indivíduo faça isso, tá? Então, eu posso ter uma ingestão de substância química e eu tomei isso porque eu quis? Posso, tá? Depende. Se foi um caso de tentativa de suicídio, isso pode acontecer, tá? Várias coisas podem intoxicar o organismo. Eu já vi tentativas de suicídio, desde tomar chumbinho até tomar cloro puro, pegar a garrafa de cloro e beber, até intoxicação, tentativa com intoxicação por medicamento, tomar um monte de medicamento de uma vez, isso intoxica, e aí essa pessoa pode sim morrer. Como pode não morrer, né? Então, vi alguns casos em que as pessoas fizeram isso e realmente foram a óbito, né? Morreram. E vi alguns casos em que as pessoas fizeram isso, não morreram e ficaram com uma sequela grave. Então, por exemplo, a ingestão de cloro. Quando a gente atendeu um indivíduo que tomou uma quantidade muito grande de cloro, esse indivíduo foi socorrido. Foram feitos todos os procedimentos de lavagem estomacal, foi feito todo o procedimento de medicamento para evitar que a intoxicação continuasse. Ele se salvou e ficou para sempre tendo que se alimentar com uma sonda colocada diretamente no seu estômago, porque perdeu completamente a mucosa que revestia a parede de esôfago e estômago. O esôfago ficou corroído, então não tinha mais como engolir nenhum tipo de alimento. Não foi possível fazer reconstrução esofágica, e aí esse
indivíduo ficou sondado para o resto da vida, uma sonda ligada, conectada direto na região entre o final de estômago e início de intestino, tá? Então, depende. Pode conseguir socorrer? Pode conseguir socorrer. Como que acontece a absorção dessas substâncias? Também vai depender muito de qual substância esse indivíduo fez a ingestão ou teve contato com a pele ou inalou. Pode ser uma absorção rápida, que rapidamente intoxique esse indivíduo, ou pode ser uma absorção lenta, e aí ele vai ter uma intoxicação gradativa. Às vezes, no primeiro momento, nem vai perceber que está intoxicado, e aí depois de 1, 2 horas, ele começa a ter sinais, sintomas, e aí percebe que está intoxicado, tá? Então, isso depende muito de qual é a substância, tá? É muito comum quando a gente fala de acidentes com substâncias químicas, isso acontecer também dentro de indústrias que utilizam muitos reagentes químicos, tá? Como a indústria farmacêutica, que utiliza muito reagente químico, várias indústrias de fertilizante, de plástico, de inseticidas, elas utilizam muitas substâncias químicas, tá? Então, toda vez que a gente fala de acidente, os reagentes químicos são os mais diversos, tá? O que é considerado um reagente químico? Qualquer substância, tá, que possa causar uma reação, uma toxicidade, tá? O que vai diferir um reagente de outro? Alguns critérios, como quanto ele é capaz de pegar fogo, quanto que ele é tóxico. Cada elemento químico tem uma propriedade única e a gente só vai saber qual é a reação que vai acontecer a partir do momento que eu conheço qual é a substância. Então, por exemplo, se eu chego para fazer um socorro de uma vítima, que eu sei que teve uma intoxicação por um reagente químico, se eu conheço qual foi o reagente, eu facilito o socorro. Não necessariamente o primeiro socorro, mas o socorro especializado. Porque quando eu chego com essa vítima ao hospital, sabendo qual foi a substância que ela teve contato e foi intoxicada, o médico consegue eleger a melhor forma de tratar aquela intoxicação. Se a gente não conhece, a gente chega, encontra a vítima intoxicada, mas você não sabe por qual substância essa vítima foi intoxicada, aí eu vou ter uma dificuldade um pouco maior quando chego com esse indivíduo no serviço especializado, porque aí os médicos têm que fazer uma forma de tratamento de intoxicação mais generalizada, que nem sempre tem um efeito tão bom e tão rápido quanto quando eu sei qual era a substância, tá? É lógico que quando a gente fala de primeiros socorros, para algumas situações a gente consegue saber, né? Fui socorrer um cara que trabalha na indústria química e trabalha com ácido sulfúrico. Percebi que ele está intoxicado. Intoxicou por quê? Se ele trabalha e mexe todo momento com ácido sulfúrico, ele teve uma intoxicação por ácido sulfúrico. Tá? Então, eu conhecendo a substância, isso facilita bastante. A mesma coisa, posso chegar para fazer o atendimento de uma ocorrência onde a vítima fez uma intoxicação por medicamento, medicamentosa. Ok, se a vítima está lá, jogada no chão e as cartelas de medicamento estão próximas a ela, eu consigo saber quais foram os remédios que ela tomou. E aí isso facilita na hora de fazer o socorro especializado. Agora, se essa vítima já tinha planejado, preparado a ação, né, e pegou todos os comprimidos que ela queria pegar, pegou tudo que ela queria tomar para tentar o suicídio, e ela retirou esses comprimidos, essa medicação da embalagem original e descartou essa embalagem original, eu não posso não saber qual era. Tá? Porque algumas pessoas que planejam um suicídio, elas pensam em tudo isso. Eu vou tomar a medicação, então eu não quero ser socorrido,
que vai fazer? Não é para vocês fazerem isso, viu? Não é para sair daí falando que a professora de primeiros socorros ensinou a gente se matar. Pelo amor de Deus. Mas, geralmente, o que eles fazem? Eles descartam essa embalagem da medicação num lixo fora da sua residência, por exemplo. Eu vou tomar esses comprimidos todo em casa, para morrer em casa? Então, vai descartar isso quando foi trabalhar, no lixo da rua. Se ela planejou, ela pode ter pensado em fazer isso. Então, não necessariamente, quando a gente encontra o indivíduo intoxicado por medicamento, a gente vai saber qual é. Porque se ele foi um suicida cuidadoso o suficiente para se livrar das embalagens de medicação, eu não vou saber qual foi, tá? Algumas vezes, essa intoxicação pode acontecer, na verdade, não porque o indivíduo quis. Sabe o que é muito comum? Intoxicação por um medicamento chamado de digitálicos. Tem um remédio que chama-se digoxina. É um remédio para o coração, receitado pelo médico. Só que, às vezes, com o passar do tempo, o paciente pode desenvolver uma reação e apresentar uma intoxicação por causa daquele remédio. Não porque ele quis, tá? Então, é não intencional, mas também precisa ser socorrido. Então, sempre a gente orienta que vocês, por exemplo, você tem seu pai, sua mãe, seus avós, saibam os remédios que ele toma. Porque, às vezes, a intoxicação é por causa do remédio que está tomando. Aquele remédio pode, depois de um tempo, deixar o organismo desse indivíduo saturado, principalmente quanto mais idoso esse indivíduo for, satura o organismo com aquele medicamento, e aí tem uma intoxicação. Se eu sei as medicações que ele toma, pelos sinais que ele apresenta, o médico pode conseguir dizer assim, olha, por esse sinal clínico, a intoxicação é por digoxina. Ou por esse sinal clínico X, essa intoxicação é por um depressor de sistema nervoso central. Eu falei para o médico que ele toma o remédio para dormir. Pode ser intoxicação por causa do remédio que ele toma para dormir. A gente consegue fazer uma triagem um pouco mais fácil, tá? Então, é legal que saiba, né, como que, quais as medicações que as pessoas tomam, né? Eu sempre falo para os meus pais, deixa sempre por escrito num caderninho para eu saber quais as medicações estão tomando. Porque às vezes também na hora do desespero você esquece, até sabe. Mas a hora que você vai levar para socorrer, você esquece quais são. Então, deixem sempre anotados em algum local, para que num momento desse você possa pegar a anotação e sair correndo, né? Para levar para o socorro. Não precisa ficar tentando buscar isso, tá? Quando acontece, então, por exemplo, vamos dar um exemplo, quando eu tenho uma intoxicação, um acidente com ácido sulfúrico, tá? O que a gente deve fazer? Se for um acidente, o local do acidente deve ser ventilado, então eu abro as janelas, muitas coisas, e com ácido sulfúrico, não só se o indivíduo bebeu é uma coisa, mas geralmente o ácido sulfúrico, ele vai gerar um vapor, ele pode em geral, ser absorvido pela via aérea, tá? Eu tenho que deixar, então, o ambiente o mais ventilado possível, porque se eu tiver esse vapor sendo gerado pelo ácido sulfúrico, eu já evito que essa intoxicação permaneça, tá? Continue. Se houve o derramamento desse material de ácido sulfúrico, primeira coisa, né? Eu vou fazer o quê? Depois que eu vou realizar o socorro, eu primeiro vou pegar e recolher. Depois do socorro e neutralizo a substância com, geralmente, qualquer coisa que seja alcalina. Sódio. As empresas que trabalham com isso, eles já têm. Então, eles deixam ou terra ou areia seca para que se escorrer no chão, já joga no chão e você já vai passando. Por quê? Se o socorrista ou quem for vai pegar esse material, você também tem que tomar cuidado. Se tiver derramado no chão, você tem que tomar cuidado para não ter contato. Por quê? Se for ácido sulfúrico, por exemplo, vai queimar sua pele. Vai fazer um buraco gigantesco na pele, porque ele faz uma lesão de pele. Então, você tem que tomar cuidado. Tá? As empresas geralmente já têm. E existe o treinamento, né, de brigadistas para que façam isso. Se a empresa mexe diretamente com esse ácido, ele vai saber como fazer, ele tem que treinar pessoas para fazer.
tá? Então, geralmente, joga-se um material alcalino. Coloca a terra misturada com sódio ou areia seca, e isso, né, bicarbonato de sódio, carbonato de sódio podem ser adicionados, cal hidratada, quando eu tenho poça de produto de ácido sulfúrico, joga cal, e isso, se a empresa trabalha especificamente com isso, ela tem esse material, né? Dificilmente, esse é um acidente que não vai acontecer em casa. Aqui na minha casa não tem o ácido sulfúrico, não trabalho com isso, não tenho necessidade. Geralmente esses acidentes acontecem em indústrias. Então, por que que o socorro acaba? Porque você vai falar assim para mim, Ana, quem que vai ter um saco de cal em casa? Ninguém, né? Porque eu também não tenho. Porém, esses acidentes geralmente estão associados a acidentes industriais. Se a empresa aqui faz a manipulação desse tipo de componente, ela tem toda a estrutura para fazer sim o socorro. Então, ela já vai ter o cal lá separado, ela já vai ter as substâncias certas, tá? Sem nenhum problema. Se caiu na pele, foi um acidente que caiu na pele, essa superfície deve ser lavada imediatamente, tá? Com água. E se tiver no piso, lava-se com uma solução de soda cáustica para eliminar completamente o resíduo, tá? Caiu, pingou ácido sulfúrico na sua mão, água corrente. Tem uma poça de ácido sulfúrico no chão, jogou o cal para impedir que isso continue se espalhando e para já eliminar a reação química, né, do produto. Depois, vai lavar o chão com uma solução de soda cáustica para tirar completamente o resíduo de ácido da superfície, ok? Se essa substância pegar fogo, vai usar extintor de pó químico, espuma ou dióxido de carbono, nunca o extintor de água, ok? Então, são coisas que vão acontecer geralmente em indústrias. Se eu for trabalhar numa indústria, eu vou me preocupar em realizar treinamentos de socorros que contemplem aquilo que aquela indústria trabalha. Tudo bem? Com as vítimas, o que a gente vai fazer? Se for intoxicação por inalação, vai tirar daquele local, levar para um local ventilado e chamar o serviço especializado. É a única coisa que eu posso fazer. Não há nada que possa ser feito em primeiros socorros para diminuir o impacto, a não ser tirar do local para evitar maior dano e levar para um local ventilado. Tá? É isso, muito simples. Tira do local, que aí você reduz e minimiza o dano que aconteceu, tá? Contato com pele. E aí você vai. Também, preferencialmente, deixe a região arejada ou leve para uma região arejada, tá? Verifica se não existe nenhum resíduo do produto nas roupas. Se houver resíduo, retire aquela roupa imediatamente, tá? Lava com água corrente em abundância por pelo menos 15 minutos, tá? Cuidado, gente, que a gente sempre fala assim, retira a peça de roupa se houver resquícios do produto. Porém, eu tenho que tomar cuidado com o quê? Se isso caiu na blusa do indivíduo. Se eu for retirar a blusa como a gente retira na hora de tomar banho, eu passo esse produto pelo rosto, pelo cabelo. Não. Geralmente essa roupa tem que ser cortada. Corta, para eu evitar que eu tenha contatos com outras áreas da pele. Porque se eu for retirar a roupa como eu estou habituado a retirar, eu posso fazer com que esse resíduo encoste em outras partes do meu corpo e eu faço mais lesões. Tá? O ácido sulfúrico é extremamente lesivo na região cutânea. Ele corrói a pele, ele é corrosivo. Tá? Então, quando eu falo de acidente com ácido sulfúrico na região de contato com pele, se tiver caído na roupa, eu vou ter que cortar a roupa desse indivíduo. Ah, eu não quero cortar minha camisa de marca. Bom, aí não tem opção. A camisa de marca vai para a lixeira. Não tem jeito.
que ou você corta, ou então você vai ficar com marca na pele pro resto da vida. Né? Então, assim, algumas coisas não são opcionais. Né? Eu faço para evitar um dano maior, uma lesão maior. Para que eu vou fazer a retirada? Ah, eu quero salvar essa camisa porque eu gosto muito dela. E aí estraga todo o rosto, porque o ácido sulfúrico passa no rosto e detona a pele da face. Não, né? Então é melhor cortar a roupa. Com toda certeza, tá? Também é importante, muitas vezes, quando se está em locais que especificamente mexem com ácido sulfúrico, se tiver uma solução de bicarbonato de sódio para neutralizar o ácido, isso também vai muito bem, tá? Lavou com água abundante, joga a solução de bicarbonato, põe bicarbonato na água, mexe, joga em cima do ferimento, tá? E em seguida passa de novo água limpa e sabão, ok? É uma das formas que a gente faz para socorrer quando acontece o contato direto com a pele. Ok? Tudo bem, gente? Vocês estão tão quietos? Vocês estão aí? Tudo ótimo, professora. Então, tá bom. Falei assim, nossa, será que eles estão aí? Ou eles foram dormir um pouco e vão voltar só depois para falar tchau para mim? Nada, professora, só prestando atenção. Então, tá ótimo. Uma outra coisa que pode acontecer em relação ao ácido sulfúrico é acontecer um acidente onde os olhos são afetados ou mucosas como a boca, que são peles mais sensíveis, tá? Geralmente, quando isso acontece nos olhos, o que a gente tenta fazer? Segurar o olho da vítima aberto e lavar com água em abundância. Pegar assim, não tem o soro. Água. Água. Pega uma garrafa de água, deixa o olho aberto e fica jogando água para você eliminar o máximo que for possível. Por quê? Quando eu elimino o máximo que é possível, alguma coisa já penetrou. Porque mucosa tem uma absorção muito rápida. Tanto é que grande parte das doenças, dos patógenos que a gente pode adquirir, eles acontecem por via de mucosa, tá? Então, por exemplo, no hospital, se você trabalha num hospital, como é a forma mais fácil de se contaminar? Olhos e boca. São as mucosas mais comuns da gente ter contaminação. Por quê? Mexo lá numa substância biológica. Tirei o sangue do paciente, caiu uma gotinha de sangue na minha luva. Algumas pessoas dão aquela limpadinha assim, tirou, eu não vejo mais o sangue, acabou, limpou. Esquece e passa a mão perto dos olhos. Contamina por mucosa. A mucosa é extremamente absortiva, ela absorve rapidamente as substâncias, tá? Então, quando eu lavo com bastante água, a tendência é eu tirar e a lesão ser mais superficial. Não dei tempo para que o produto penetrasse tanto a ponto de fazer uma lesão mais profunda. Porque eu posso fazer uma lesão de córnea importante, tá? E o indivíduo pode perder a visão completamente, tá? Então, quando acontecer nos olhos, é isso. Isso para qualquer coisa, tá, gente? A gente tá falando aqui de acidente específico com ácido sulfúrico, mas pode ser qualquer coisa que espirre no seu olho, que tenha... caiu, sei lá, tava mexendo, fui limpar a casa, tava mexendo com cândida, aí eu quis fazer uma mistura de cândida com veja, porque tem um povo que faz uma mistura louca, e espirrou nos meus olhos. Água. Lava abundantemente com água. Isso é a orientação para a maior parte das coisas que espirre nos olhos, tá? Olhos e boca. Deixa cair bastante água, tá? Que aí se você não conseguir evitar a lesão, você vai ao menos minimizar essa lesão. Então, por exemplo, se a gente for pensar na córnea, a córnea tem várias camadas, tá? Quando essa substância atinge a primeira camada e eu já começo a jogar água em abundância, ela não consegue ir para a próxima camada da córnea. Então, ela vai fazer uma lesãozinha superficial, que é muito mais fácil de cicatrizar. Quando o médico olhar, ele pode dar uma pomada específica, alguma coisa específica. É muito mais fácil cicatrizar do que se ela corroeu camadas mais profundas, tá?
que aí eu posso realmente perder completamente, tá? Toda intoxicação por produto químico, ela requer atendimento especializado, tá? Não é porque eu fiz o primeiro socorro de lavar com água. Por quê? Exemplo, caiu ácido sulfúrico lá no meu olho. Além dele ser corrosivo, ele pode ser absorvido pela corrente sanguínea e eu posso fazer uma intoxicação sistêmica. A gente não tem como avaliar isso num primeiro momento. Então, esse indivíduo tem que ser levado para o primeiro socorro, vai ter que levar ele para o serviço especializado para que haja uma avaliação adequada de quanto esse produto foi absorvido pelo organismo, quais são as medidas que terão que ser tomadas naquele momento. Vai ter que dar medicação endovenosa? Qual é a medicação? O que vai ser feito? Esse indivíduo corre o risco, por exemplo, de ter uma intoxicação, inclusive de sistema nervoso, e começar a rebaixar o nível de consciência a ponto de não conseguir respirar sozinho? Pode, a gente não sabe, tá? Qual vai ser a consequência secundária à intoxicação. Por isso, a gente deve acionar o serviço especializado. Esse indivíduo deve ter atendimento médico, tá? Ah, mas professora, já passou. Foi só, respingou 2 gotas de ácido sulfúrico na pele. Já lavou abundantemente com água lá por 15 minutos do jeito que você ensinou e já não tem mais problema. Não é assim. Precisa ir para o médico. Vai fazer exames de sangue, vai fazer avaliação e vai verificar se não é necessário mais nenhuma medida, tá? Então, qualquer intoxicação por produto químico exige atendimento especializado, tá? Independente se num primeiro momento pareça, como eu vou dizer para vocês, qual a palavra que me fugiu? Pareça uma coisa inocente, que não vai ter mais nada de problema. Às vezes parece que é super tranquilo, não vai acontecer mais nada, é só isso. Pode acontecer sim. Então, não se iludam com isso, tá? Sempre que eu chamar o serviço especializado, eu vou procurar fornecer para o especialista todas as informações possíveis sobre o acidente. Lembrando que, dependendo de onde isso aconteceu, eu não vou ter informações adequadas. Eu não vou saber. Então, por exemplo, fui socorrer alguém, vejo que tem uma garrafa PET caída do lado do corpo e não sei o que tinha ali dentro. O que eu posso fazer? Levar a garrafa junto. A hora que o socorro especializado chega, entrega o recipiente para que eles façam testes a hora que chegar lá e aí tentem descobrir qual era o produto químico, tá? Não necessariamente só de visualizar o produto eu vou conseguir reconhecer o que é. Então, a gente vai tentar passar a informação a melhor possível, mas não necessariamente eu vou saber que produto que era. Em alguns casos sim e outros não. Então, é isso, ó. Se puder, leva o frasco, tá? Se for possível, leva o frasco. É claro que nem sempre o frasco vai conter rótulo, é o que a gente está conversando agora. Alguns produtos são comprados em caminhões que passam na rua com produtos de limpeza. Você nem sabe o que é. Tá? Nem tem rótulo, às vezes. Mas se tiver, o indivíduo no socorro especializado vai saber qual é a melhor estratégia a ser tomada para conseguir reverter aquela intoxicação, ok? Então, a gente faz o que melhor possível, tá? Mesmo que eu saiba qual é a substância que esse cara engoliu. Ele tomou lá um frasco de ácido sulfúrico porque ele queria se matar. Não é para dar nada. Ah, mas professor, você falou que bicarbonato de sódio, se eu jogar na pele, é para neutralizar. Só. Não é para dar para ele beber. Não é para dar nada para ele beber. Nem água. Nem água. Porque eu não vou conseguir fazer com que ele engula a água e eu vou retirar. Ah, mas pode beber leite? Não, não é para beber leite, não é para beber água, não é para beber solução de bicarbonato de sódio, não é para beber nada. É para chamar o socorro especializado. Ah, e se a gente colocar o dedo na garganta dele e fizer ele vomitar, porque daí sai o que ele ingeriu? Não. Não adianta. Não é para fazer isso. Quando essa substância entra em contato com a mucosa interna
de boca, esôfago, estômago. Ele é rapidamente absorvido. Mesmo que eu provoque o vômito, eu não vou fazer com que não tenham os danos. Eles vão acontecer. E muito pelo contrário, eu posso piorar isso, tá? Porque na hora do esforço para o vômito, se é uma substância corrosiva, eu posso fazer com que ainda exista uma hemorragia digestiva. Tá? Então, não é para provocar vômitos, não é para dar nada para esse indivíduo beber. É para chamar o socorro imediatamente ou você leva para o hospital o mais rápido possível. Tá? Então, essa coisa assim de que, ai, ele estava se intoxicando, deu leite, porque leite, não é para dar nada para beber. Tá? Você pode causar um dano maior do que o dano que já aconteceu pela própria substância. Ok? Pode perguntar, vocês iam perguntar alguma coisa? Não? Pro, Oi? tipo assim, a pessoa tem que se suicidar, mas tem uma carta pedindo pra ela não chamar o socorro. Eu tenho que, mesmo assim, chamar o socorro, não chamo. Ele não queria. Geralmente a gente chama. Esse tipo de vítima, a gente diz que não tem estado de consciência. Quem decide é quem está ali para fazer o socorro. Tá? Ela já não tem mais nível de consciência para, mesmo que ela deixe isso impedido em carta, a gente não considera. Tá? Em geral a gente chama, porque senão é omissão. Eu estou omitindo socorro para essa vítima. Tá? Tá. A gente só não socorre. Lembra que nós estávamos lá nas primeiras aulas que a gente tem que se apresentar, tem que falar se o indivíduo estiver consciente e recusar. A partir do momento que ele fica inconsciente, eu posso socorrer. Ele falou para mim assim, olha, não, eu não quero que você me socorra. Se ele perder a consciência, quem decide sou eu. Entendi. Tá? Quando o ácido sulfúrico, porque ele é muito corrosivo, e ele pode fazer o quê? Um pingo de ácido sulfúrico na pele pode causar desde uma irritação leve, quase nada, até uma queimadura gravíssima, dependendo de quanto tempo tá ali agindo sobre a superfície da pele ou da concentração que esse produto tem naquele líquido. Porque às vezes o ácido está diluído em um outro líquido, tá? Dependendo do nível de diluição, o estrago vai ser um pouco menor, tá? Então, isso vai variar de acordo com a concentração, por exemplo, de ácido que eu tenha naquela substância. Tá? Pode ser desde uma irritação simples até uma corrosão grave dessa pele. Tá? Evita sempre, quanto mais rápida for sua atitude, que atitude? Lavar. Lavar o local. Quanto mais rápido eu fizer isso, ó, eu reduzo o tempo de absorção. Se o tempo de absorção é menor, eu tenho menor probabilidade que esse indivíduo tenha uma intoxicação sistêmica, que isso caia e seja absorvido pela corrente sanguínea. Tá? Então, eu minimizo o dano, eu minimizo o processo de lesão. Tá? Então, sempre que a gente puder, a gente faz lavagem em abundância justamente pensando nisso. Tá? Pensando em que, se eu rapidamente retiro essa substância, eu impeço que ela seja muito absorvida e caia na corrente sanguínea. Tá? Que o grande drama de toda intoxicação é ela deixar de ser uma intoxicação local para ser uma intoxicação sistêmica. Tá? Quando eu falo de sistêmica, eu estou falando de um corpo todo, um organismo como um todo. Não é só um local. Tá? E essas substâncias químicas têm esse potencial. Tem o potencial de iniciar só corroendo a pele e passar a intoxicar o organismo como um todo por conta da absorção. Tá? Então, quanto menor o tempo eu deixar essa substância em contato, menor tempo essa substância tem de penetrar e de chegar na minha corrente sanguínea. Tá?
Isso serve para qualquer produto químico, né? Que a gente esteja em ação. Então, qualquer coisa a gente vai tomar essas providências justamente para quê? A intenção de fazer essa dissipação, essa lavagem o quanto antes é qual? É impedir a reação como uma reação sistêmica. Tá? Para vocês terem ideia, ó, existem algumas intoxicações que você fala assim, não é possível, né, que isso tenha acontecido. Mas nós recebemos há um tempo atrás um senhor que ele teve uma intoxicação por paracetamol. Na verdade, ele teve uma reação alérgica. Ele sempre tomou, segundo o relato dele, ele sempre tomou paracetamol e nunca teve problema. Naquele dia, ele relatou que ele tinha sentido fortes dores nas costas e ele tomou o remédio. É um analgésico que, na maioria das vezes, os médicos receitam até para gestante. Ah, essa gestante não pode quase nada, paracetamol pode. Esse indivíduo chegou no hospital com desconforto respiratório, lesões de pele, tá? Como se ele tivesse tido queimaduras. Ele desenvolveu uma reação alérgica que é chamada de Stevens-Johnson, tá? Que faz umas rachaduras, umas ranhuras na pele, e essa pele vai abrindo, como se eu tivesse feito uma grande queimadura mesmo, encostado no fogo. Tá? Coça muito, uma das queixas desses pacientes aqui, coça demais, e pode deixar, inclusive, depois essa pele marcada. Ah, mas ok, se fosse só uma reação alérgica de pele. Porém, quando ela se torna uma Stevens-Johnson, ela pode afetar os rins, ela pode afetar a área cardíaca, a área respiratória. Por quê? Porque ela se tornou uma intoxicação sistêmica. E ela faz um processo alérgico sistêmico. Tá? Então, você pode ter, às vezes, intoxicação por substâncias que não são nem substâncias que você falaria assim, ah, vai intoxicar por paracetamol? Pode acontecer, tá? Foi saber depois que ele desenvolveu essa reação, mas ele falou, mas eu já tinha tomado isso antes, não é a primeira vez que eu tomo esse remédio. Mas a gente não precisa ir muito longe. Eu faço utilização de um colírio de uso contínuo, porque eu tenho um problema que tem que colocar esse colírio diariamente. Eu sempre usei, do dia que descobri o problema, sempre usei o mesmo colírio, nunca tive nada. Há uns 4 meses atrás, eu comecei a ter uma reação alérgica, começou a lacrimejar muito e tal. Verifiquei com o meu oftalmologista, ele falou assim, você tá com alergia do colírio. Falei, oi, como assim? Eu já uso faz tanto tempo, se tinha que dar alergia, não tinha que dar alergia na primeira vez que eu pinguei? Ele falou, não. Às vezes aparece uma reação alérgica tardia. Então, às vezes, é uma medicação que você já está acostumado, que você fala assim, imagina. E outras pessoas também excedem na quantidade de medicação que toma, né? É aquela coisa assim, tá com dor, aí toma o paracetamol, aí toma o naproxeno, aí toma dipirona, aí toma neosaldina. A mistura de medicação pode ser um problema. Porque às vezes uma dose grande de um único medicamento não vai fazer mal. Mas a mistura de medicações, você pode ter uma reação entre um medicamento e o outro. E aí eu posso desencadear um processo, tanto de alergia quanto de uma intoxicação sistêmica, tá? Então, isso tudo a gente tem que entender que pode acontecer, tá? Comum acontecer com crianças, então por isso que não pode deixar medicamento no alcance de crianças, tá? Crianças não têm noção de algumas coisas, vão achar que às vezes o medicamento, tem alguns medicamentos que parecem bala, né? Você olha para ele e fala assim, ah, é bonitinho, até a cor é bonitinha. Porque alguns medicamentos têm um colorido bonitinho. Eu tenho alguns medicamentos que são azul, um comprimidinho é mais fino, é não sei o quê. Parece uma bala.
Se está ao alcance de uma criança pequena, que não vai saber diferenciar, ela pode se intoxicar, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Ingestão de substância química, ela vai te trazer alguns sinais. Como é que eu sei? Eu cheguei lá, eu vi que a pessoa tá lá meio desmaiada ou perdendo a consciência. Como que eu sei o que aconteceu? A gente não sabe, a gente vai fazer por dedução, tá? Algumas coisas podem indicar pra gente, sugerir que ela bebeu alguma coisa, algum reagente que tá fazendo isso. Exemplo, excesso de salivação. Cheguei lá, tá salivando, babando, aquela saliva espumosa. Isso é um indicativo de que ela pode ter feito a ingesta de alguma substância química prejudicial, tá? O hálito geralmente tem um cheiro estranho, geralmente vai apresentar o cheiro do produto químico que ela ingeriu, tá? Então, a gente pode presumir que ingeriu alguma coisa por conta do hálito, do odor que sai da região oral, tá? Mudança da cor dos lábios e da boca ou presença de queimadura bolhosa na boca. É muito comum algumas substâncias, quando o indivíduo ingere, elas queimam a mucosa oral. E aí forma bolha na boca, imediatamente. Tá? Então, pode acontecer de essas bolhas surgirem, e aí você junta. Ah, cheguei lá, eu não sei o que aconteceu. A vítima tá caída, eu não sei o que foi. Eu olho para ela e vejo que ela tá salivando com uma salivação abundante e espumosa. Eu vejo que os lábios estão cheios de bolhas como se estivessem queimados. Eu imediatamente vou pensar numa intoxicação por produto químico, numa ingesta de produto químico, tá? Porque eu já tenho alguns sinais que estão indicando ou favorecendo isso, tá? Os relatos da própria vítima de dor ou queimação na boca, na garganta e na área interna do abdômen podem me sugerir isso, tá? Dilatação das pupilas, ok? Quando a gente tem, às vezes, alguns produtos químicos, eles podem fazer reações diversas, porque ou eles vão estimular o meu sistema nervoso simpático ou parasimpático. Então, eu posso ter tanto o aumento da dilatação dessa pupila, então essa área fica maior, né? Então, essa bolinha preta que a gente tem no olho aumenta de tamanho, e isso é visível, tá? Ou ela diminui bastante de tamanho, tá? Sudorese excessiva, alteração de frequência cardíaca, quando eu vou verificar a pulsação, alteração da respiração, em geral esse indivíduo estará ofegante, com sinais de dificuldade para respirar. Você pode ter alteração de temperatura corporal, geralmente a tendência é estar mais aumentada, mas pode estar reduzida, tá? Não dá para afirmar, dependendo do que ele ingeriu. A presença de náusea e vômito, diarreia, confusão mental ou sonolência, até mesmo desmaio, né? A inconsciência, convulsões e paralisia. Esse indivíduo paralisa, não se movimenta, tá? Então, a gente pode ter isso, tá? Várias coisas podem acontecer. Deixa eu abrir aqui uma imagem para vocês verem. Ó. A dilatação pupilar pode chegar a um nível em que a pupila tome praticamente toda a íris, tá? Então, a gente pode ter essa referência. Dentro dos primeiros socorros, a gente tem alguns sinais pupilares que a gente pode verificar, tá? Eu posso ter, por exemplo, uma pupila. Através das pupilas, eu posso ter uma ideia se isso está intoxicando o meu sistema nervoso central, tá? Então, geralmente, quando eu tenho essas pupilas muito dilatadas, tá? Que a gente chama de pupilas midriáticas ou midríase, em geral, eu tenho associação a algo no meu sistema nervoso central. Algum tipo de anóxia, de falta severa de oxigenação, e aí eu vou ter como sinal essas pupilas dilatadonas, tá?
Elas podem estar diferentes de tamanho, uma dilatada e outra bem pequenininha, geralmente quando é trauma craniano, tá? Acidentes por concussão, pancadas, aí a gente pode ter essa diferença, ok? Mas as pupilas me dão esse indicativo do quê? Se eu tivesse a pupila dilatadona, eu já tenho que pensar assim, a substância entrou no sistema, na corrente sanguínea, e já chegou a fazer um dano ali, ou iniciar um dano no meu sistema nervoso central. Geralmente eu tenho essas pupilas dilatadas quando eu tenho qualquer tipo de problema na região de sistema nervoso central. Acho que ficou bem legal essas aulas ficarem juntos, né? Que a gente falou ontem de sistema nervoso na aula de aprendizagem motora, e a maioria faz aula de aprendizagem e primeiros socorros, né? A gente já linka, já junta uma coisa na outra. A vítima sempre deve ser mantida de lado. Toda vez que eu tenho um acidente com injeção de produto químico, eu deixo a vítima em decúbito lateral. Por quê mesmo, gente? Para que a gente vai deixar de lado? Meu Deus, Ela não aspira responde o líquido, né? Para não ir esse líquido para o pulmão, né? Para não vomitar e isso voltar para dentro da área pulmonar, tá? Geralmente a gente faz isso para evitar a broncoaspiração. Preferencialmente, a gente deita voltado para o lado esquerdo. Por quê? Porque com a anatomia, por conta da anatomia do sistema digestório, eu impeço que esse vômito aconteça com mais facilidade, tá? Então, geralmente a gente usa pelo arqueamento de estômago, tá? E aí a gente vai evitar que esse vômito seja broncoaspirado e você também reduz a absorção, tá? Pelo trato gastrointestinal aí dessa substância, tá? Então, sempre vai transportar, ou enquanto estiver esperando o socorro chegar, deixe na posição de decúbito lateral, tá? Preferencialmente para a esquerda, mas suponha que o cara é tão azarado que ele teve lá, ingeriu a substância química e aí ele tava na escada, caiu da escada, quebrou o braço do lado esquerdo. Isso é uma fratura associada. Deixa do lado direito, não tem problema, tudo bem. Deixa de lado, né? Preferencialmente a gente põe à esquerda, mas às vezes eu tenho mais de uma coisa acontecendo ao mesmo tempo e aí, ok, deixo pro outro lado mesmo, não tem problema, tá? Não provocar vômito de maneira nenhuma, tá? Isso pode ser ainda pior. É o que a gente já conversou. Se eu faço isso, se é uma substância corrosiva, ela já está deixando a parede de uma artéria, de veias muito fininhas, e a hora que eu provoco o vômito, eu forço a ruptura dessas artérias e veias e pode gerar uma hemorragia. Por isso eu deixo o cara quieto. Eu evito que ele force para vomitar, para evitar que haja uma hemorragia e eu tenha mais um problema associado além da intoxicação, tá? Então, toda vez, gente, que a gente vai pensar em fazer um primeiro socorro, duas coisas eu tenho que pensar. A atitude que eu vou tomar vai beneficiar essa vítima? Vai trazer alguma coisa de bom? Eu tenho que pensar para responder. Sim, não ou talvez. Se a resposta é não vai trazer benefício nenhum, eu tenho que perguntar, não vai prejudicar? Porque se eu não puder beneficiar, eu tenho que, ao menos, não prejudicar. Tá? Às vezes, eu não consigo, dentro dos primeiros socorros, nenhuma atitude que beneficie. Então, se eu não conseguir nada para beneficiar, eu vou buscar a melhor atitude para não prejudicar. Ok? Então, toda vez que a gente está dentro de um primeiro socorro, é isso. Sempre a premissa maior, a questão maior é a preservação da vida. Essa é a questão essencial. Tá?
básica. A essência básica é o preservar a vida, tá? E aí é o que eu sempre brinco com vocês quando a gente faz as aulas práticas de ressuscitação cardiopulmonar e tal. Pode ser que na hora que eu faça a compressão de tórax para auxiliar o funcionamento cardíaco, eu quebre uma costela? Pode. Pode acontecer. E aí, o que eu tenho que pensar? É melhor um morto com a costela íntegra ou um vivo com a costela quebrada? Se eu tivesse que socorrer vocês, o que vocês queriam ser? O morto com a costela perfeita ou o vivo com a costela quebrada? Um vivo com a costela quebrada, ué. Costela quebrada. Quebrada. A costela quebrada vai consertar depois. Né? É mais fácil para consertar. É mais fácil, né? É mais fácil consertar a costela quebrada do que ressuscitar. Que a gente ainda não descobriu a fórmula da ressurreição, né? Então, eu vou sempre preferir fazer aquilo. Ah, eu tenho que escolher em tomar uma atitude de primeiro socorro. Ok. Essa atitude de primeiro socorro é aqui. Eu vou quebrar a costela. Tá, eu vou quebrar a costela, mas eu vou deixar ele vivo? Então eu quebro a costela. Tá? É isso. A mesma coisa. Ah, tá lá. Teve um acidente, a mão começou a inchar. Tem um anel. É meu anel de estimação. É melhor fazer o quê? Perder o dedo, porque vai garrotear. Vai ficar inchado a ponto de não chegar sangue. E vai ter que amputar o dedo, ou é melhor cortar o anel? Corta-se o anel. A gente sempre prima para coisa que vai sustentar ou não trazer nenhum mal para o paciente, para a vítima, tá? Então, quando eu penso em intoxicação por ingestão de químicos, eu tenho que pensar que toda provocação de vômito, ela vai me trazer, ou pelo menos ela aumenta o meu risco de fazer uma hemorragia e piorar muito a condição inicial dessa vítima. Porque aí, além dela estar intoxicada, ela estará sangrando internamente. Que dependendo da substância química, já vai sangrar mesmo. Porque pode corroer. Só que se eu provocar o vômito, eu vou aumentar ainda mais um sangramento que já existe. Então, nunca provoque, tá? Isso é essencial. Jamais dê nada para beber. Nem água, nem leite, nem nenhum líquido, nem sementinha de sucupira, nada. Nada, tá? É a mesma coisa. A gente vai falar depois um pouquinho de convulsão. E quando a gente vai falar de convulsão, eu sempre falo para vocês, algumas coisas são lendárias. Segura a língua. Não. Então, não é para dar nada para beber também quando ingeriu substância química, ok? Sempre vai primar pelo socorro especializado. Chama o socorro ou leva a pessoa o quanto antes, tá? O tempo de ação da substância tóxica, isso é que vai decidir como é que vai ser a recuperação da pessoa depois. Se eu deixar muito tempo essa substância no organismo agindo, eu posso ter danos e sequelas piores. Quanto antes eu faço a prestação de socorro. E antes, por exemplo, chega no hospital e é dada a medicação e é feita uma lavagem estomacal, eu posso reduzir a sequela para esse paciente, tá? Então, isso vai depender muito do tempo. Então, o tempo é precioso nesses casos, tá? Existem alguns atendimentos que são especializados para substâncias químicas, tá? Então, quando a gente quer mais informações sobre a questão de intoxicação, a gente tem o Centro de Controle de Intoxicações, tá? Um Centro de Assistência Toxicológica, principalmente onde? Ó, Instituto da Criança, tá? Então, tem alguns telefones. Isso aqui é mais quando a gente tem dúvida a respeito de se pode ter sido uma medicação que eu dei para a criança. Eu ligo e falo, olha, eu dei tal medicamento, parece que meu filho está ficando mais sonolento, eu percebi que apareceram umas bolinhas na pele. Esse centro de assistência geralmente informa para a gente quais são as possibilidades para aquela medicação. São centros especializados. É claro que no momento
de socorro, não é isso que eu vou fazer, né? É o que eu falo, gente. A gente tem que, para fazer primeiro socorro, tem que ter bom senso. Eu chego, encontro uma vítima desacordada, com uma garrafa qualquer de PET jogada ao lado, boca queimada, salivando ao extremo, suando que nem em bicas, parece que colocou debaixo do chuveiro e tirou. Ah, deixa eu ligar para o centro de controle de intoxicação e perguntar. Não! Você vai ligar para a ambulância, vai ligar para o SAMU, ou vai pegar a vítima e levar para o hospital. Isso aqui é principalmente quando a gente tem dúvidas de ações e reações medicamentosas. É atendimento especializado que eu possa tirar minhas dúvidas com calma, com tranquilidade. Não são canais de primeiros socorros. Tá? Mas eu acho legal sempre informar para vocês que tem uma coisa diferenciada. Quando a gente fala de intoxicação, a gente tem alguns centros especializados, né? E isso é bem legal, que é uma hora que a gente tem dúvida, a gente consegue tirar dúvidas nessas regiões. Eu tenho material de apoio nas páginas desses centros. Então, eles têm várias coisas, várias informações que são bastante interessantes. Às vezes, vocês estão, por exemplo, trabalhando numa escola e tem lá, dentro da dinâmica da escola, você vai fazer uma palestra sobre prevenção de acidentes com crianças. Uma das coisas que acontece bastante com criança é a intoxicação por ingestão de substância química, principalmente nesse formato. Colocou lá na garrafa PET um produto químico de limpeza, deixou a garrafa em cima da mesa, a criança achou que era refrigerante, ingeriu, tá? Isso acontece muito. Então, às vezes, quando a gente vai fazer orientações, quando a gente vai fazer todo esse processo educativo, dentro desses centros, a gente consegue informações interessantes sobre quais substâncias, qual é a estatística, de quantas crianças sofrem esse tipo de acidente. Ah, é bem legal. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Professora? Sim, Professora. oi. Tudo pronto. Pode falar, gente. Eu queria perguntar se você... Foi o primeiro a ter feito essa hemodiálise preventiva, que era preventiva. Não aí? Hemodiálise preventiva. Gente, com o quem microfone tá fazendo ligado aí. hemodiálise aí de prevenção? Eu queria saber, professora, em relação à ingestão aí de substâncias químicas, que você falou que quando isso acontece com uma pessoa tem que chamar o atendimento especializado, né? Isso. Aí eles iriam fazer uma lavagem estomacal, não é isso? Não faz isso no local. O que eles vão fazer é remover a vítima para um hospital. Tá, mas eu queria saber um pouco mais especificamente como que seria esse processo aí dessa lavagem. O que eles fazem exatamente? Quando chega no hospital, eles vão passar uma sonda gástrica. É uma sonda um pouco mais calibrosa, que eles passam através do nariz. Deixa eu puxar aqui uma imagem para vocês. E aí, Gabriel, vai ser gastro, mano? Quer saber como vai ser a lavagem do cara, pô? Nada, mano. Mas é legal saber. Legal saber o que acontece. Olha lá, ó. A sonda nasogástrica ou a orogástrica. O médico pode optar por qual das duas ele quer utilizar. A maioria das vezes eles utilizam essa daqui, ó, a nasogástrica. Eles passam essa sonda por dentro do nariz, passam através do esôfago e ela chega aqui, ó, no estômago. Geralmente, eles fazem o quê? Ele pode fazer, primeiro ele deixa ela aberta, para aquilo que está dentro do estômago vai sair, tá? Então, quando eles colocam isso, eles vão manter essa sonda aberta para que o conteúdo saia primeiro. Geralmente é tanto conteúdo que ele vai realmente saindo espontaneamente, tá? Depois disso, ele pode instilar, ó, soro ou água destilada.
Ó, eles vão fazer a inserção, tá? Através dessa cânula que eles já colocaram, para que essa substância seja neutralizada aqui. Insere isso, coloca, e às vezes, dependendo de como acontece, eles têm que entubar o paciente. Entendi. Tá? Deixa eu ver se esse videozinho aqui é legal. Chatua. Eu acho que é só um ensino teórico mesmo, viu? Acho que só. Pensei que tivesse a imagem do procedimento. Não tem. Não, mas é legal. Deu pra ter uma noção já. Tá? Eles vão passar aquela sondinha. E, ó, através dessa sonda, ele passa a substância que ele quer lá para dentro. Essa substância vai ficar agindo justamente para quê? Quando ele deixa essa substância agindo lá dentro, ele vai estar neutralizando o produto químico que foi ingerido. E aí ele deixa a sonda aberta. E o próprio organismo vai jogando aquilo para fora através da sonda. Tá? Geralmente, porque junta com o suco gástrico estomacal, a saída de líquido é um líquido bem escuro, meio esverdeado. Tá? Geralmente é essa coloração que tem no líquido drenado. Ok? Mais dúvidas ou curiosidades? Podem perguntar essas curiosidades também, não tem problema, tá? Professora, uma dúvida. Porque. E quem bafora? Que nem lança é uma droga altamente química, né? Quem bafora tem os mesmos. A gente tem que ter os mesmos cuidados como se tivesse ingerido? Tem que ter os mesmos cuidados. Meu Deus. Tá? Principalmente se a quantidade for muito grande. Tá? De inalação. Então, geralmente, os cuidados são os mesmos para os primeiros socorros. O que vai mudar depois é a forma que eles vão conduzir no serviço especializado. Tá bom, entendi. Obrigado. Nada. E aí, Diego, tá tirando sarro aí da Pô, meu, curiosidade, não vai ficar cara? usando essas coisas não, cara. É contra a lei usar essas merda aí, meu. Isso aí não é pra colocar na boca, não, É só rapaz. uma curiosidade, né? Pessoal, tranquilo, então, até aqui. Ó, a gente vai fazer uma atividade de fixação, então, tá? Do conteúdo. Como vocês precisam também fazer atividades para nota, eu vou pedir que dentro de primeiros socorros, a gente vai resolver esse casinho aqui, ó. Ok? Então, Ana, eu ia te perguntar isso, porque eu vi que eu não tenho nenhuma nota de atividade de aula. Você já passou alguma? Não, essas são as primeiras. O segundo bimestre ainda não passei nada de atividade. Então, mas eu não tenho nota nenhuma. Você passou alguma coisa no primeiro bimestre? No primeiro bimestre não tem nota nenhuma? Como assim? Não, eu não tenho nota nenhuma de atividade de sala de aula lá no AVA. Que estranho. Vocês fizeram atividades no primeiro bimestre? Então, eu não tenho nenhuma nota lá. Você passou um questionário naquele Forms lá, não foi? No primeiro bimestre? Passei no Forms e vocês já tinham feito. Lembra que vocês fizeram um caso clínico em sala de aula que vocês me entregaram? Eu tenho, inclusive, os trabalhos aqui comigo. Então, se você puder dar uma olhada para mim, porque eu tô sem nota lá. Que estranho, Diego. Já tô olhando já. Obrigado.
essa daqui, essa atividade aqui já vai contar para o segundo bimestre, Perfeito. tá? Então, o que vocês vão fazer? Peguem esse caso clínico, vocês vão resolver e vão enviar para mim. É para escrever isso ou você vai mandar isso em algum lugar? Vou deixar aqui em tela para vocês já começarem a fazer a atividade usando a aula, Maravilha. tá? Que aí eu fico aqui para tirar as dúvidas de vocês. Então, vocês vão enviar no meu e-mail, e aí eu preciso que vocês coloquem na identificação. Quando vocês colocam lá o assunto do e-mail, para eu não perder isso no meio de outros e-mails, tá? Desculpa, professora, eu não entendi direito. Explica de novo, por favor. Já explico. Vocês vão resolver esse caso clínico aqui, ó. Criança de 9 anos ingeriu um produto químico que estava em uma garrafa PET. Quais são as atitudes a serem tomadas nos primeiros socorros? Não Ok? foi lançar perfume, não, né? Não, sei não. Eu estava na garrafa PET, eu não sei o que era. Mas se ingeriu, acho que não. Quando vocês vão fazer isso, façam isso num documento do Word e vão enviar para mim. Lá no assunto do e-mail, vocês vão escrever atividade B2, primeiros socorros, o nome completo de vocês e RA. Tá? Para eu não perder esse e-mail, ok? Então, vocês já podem fazer agora, durante a nossa aula, como a gente fazia lá em sala de aula. Vocês vão usar esse tempo que a gente tem de aula ainda para fazer. Tirem as dúvidas, se tiverem dúvidas, e já vão enviando isso no e-mail, ok? Tá, mas envia num arquivo anexo ou no corpo mesmo do e-mail? Envia no arquivo anexo. Professora, Oi. pode colocar, tipo, o nome e tal no próprio Word, aí te envia o arquivo com anexo e dentro dele tá o nome e o RA? Mas põe o nome completo de vocês, gente, no assunto, senão eu não vou saber do que se trata. Ah, no assunto, beleza. Tá? No assunto do e-mail já põe seu nome. Depois, Fechou. claro, pode pôr no documento anexo também. Beleza, valeu. Tá? Gente, como que sumiu todos os meus lançamentos de nota? Tá todo mundo sem nota? Professora, Então, eu vi que o meu tava sem nota. para quem não está aqui agora, tem até um prazo para entregar essa atividade? Tem sim. Eu tô Professora. com 500 pontos aqui, professora, na sua atividade aí de sala de aula. As minhas notas estão normal também. Eu vou abrir isso aqui depois no computador, porque no celular eu não consigo ver a tela inteira. Mas tem um monte de pendência aqui. Eu lancei todas essas notas, eu não sei o que aconteceu. Eu vou olhar, Diego, porque eu tenho isso tudo nas planilhas, tá? Tá bom, E obrigado. pelo que eu me lembro, eu fiz as duas atividades. Tanto em sala de aula quanto aquele do Forms lá. Não sei quanto que valia a cada, mas... eu lembro sei que a maioria fez. Eu não sei o que aconteceu que não tá tendo... Mas eu vou verificar. Se teve algum problema, eu faço as correções. Tá? É que aqui no celular eu não consigo abrir a tela inteira para ver as notas. Não consigo verificar isso, tá bom? Vamos lá, deixa eu colocar um prazo aqui para vocês de envio. Hoje é... Professora, boa noite. Boa noite, gente. Professora, tô com uma questão aqui, na verdade não é nem para mim, né? Mas tem um caso de um aluno que ele não está com o computador em casa, então ele já não consegue fazer em Word, né? E é um caso assim que seria mais viável a atividade ser enviada no Form. Haveria essa possibilidade? Pera lá.
sessão que tá, professora? Assim, deixa eu já formatar, então daí todo mundo faz pelo Forms, porque senão fica uma loucura. Se uma parte me mandar por e-mail, uma parte precisar do Forms, eu já vou formatar aqui e vocês já respondem aqui mesmo, ok? Obrigada, Ok, professora. Tá, então não é para mandar por e-mail? Tô formatando aqui e já abro para vocês. Melhor, professora. Fechou. Não me permite, eu vou deixar sem pontuação aqui. Uma semana de prazo, ok? Ok, Pro, mas pode te mandar hoje, né? Sim. Pode. Só preciso ver para eu mandar esse link para vocês. Professora, esse link vai ficar no AVA? Sim, vou pôr lá no AVA para vocês conseguirem acessar, senão vocês não conseguem acessar. Ah, tá bom. Vai ser na sessão 1? Eu ponho tudo na seção 1 porque a gente fica mais fácil para vocês encontrarem. Tá bom, obrigada.
Pronto, já liberei para vocês. Vejam se vocês conseguem acessar. Tá em qual sessão? Primeira sessão. Igual aos links de aula. Professora. Oi. Qual unidade, professora? 1.1. Brincadeira, meu. 1.1, cara. Link de atividade primeiro socorro, prazo dia 15/5. Exatamente. Então tá certinho, entrou aqui sim já. Tá. Para mim não apareceu nada aqui ainda não. Para mim também não. Pra mim também não, pro. Alguém consegue copiar e mandar no grupo de Dá WhatsApp? um F5, galera. Eu dei um F5 aqui e consegui. Dá uma atualizada aí na tela. Diego, eu já tô olhando aqui o que aconteceu com a sua nota, tá? Obrigado, Mas Ana. alguém ficou sem a nota e fez a atividade? Professora, Oi. qual que é essa nota que aparece aqui em atividade de sala de aula, que é questionário Google Forms? O questionário é aquele que vocês responderam no Google Forms, que tinha um prazo de data. Eu deixei aberto depois para vocês estudarem, mas eu só considerei quem respondeu até o dia 27. Porque o fiz está aparecendo ausente aqui. Então, se você fez depois do dia 27/3, que era o prazo, não entrou na minha planilha, entendeu? Porque eu puxei a minha planilha para lançar as notas no dia 27. Professora, estou atualizando aqui, mas ainda não apareceu para mim não, o trabalho de hoje. Manda no grupo lá, Diego, você consegue? Por favor. Para mim também só carrega, professora. Não foi? Para mim só carrega. Ué? Alguém conseguiu acessar? Ainda não. Já atualizei aqui também. Nada. Professor, eu entrei no link, mas está falando que no momento não está aceitando resposta. Eu atualizei meu computador aqui agora. Veja se aceita agora. Uma empresa chamada Mercadão das Embalagens. Os verificadores não apareceram. A prefeitura informou que o contrato de pagamento foram cancelados. Mas o Ministério Público do Rio abriu o inquérito. Acho que é porque eu não defini horário. Peraí, gente. Deixa eu definir um horário aqui. Coisa chata isso aqui. Os casos investigados Só carrega também. de contratos suspeitos não são o único problema. Levantamento da prefeito mostra que a falta de respiradores no mercado está colocando em risco a saúde. Tá na 1.1 mesmo, né? Seção 1.1, né, professora? Isso. Vejam agora que eu atualizei o horário. Ok, vou atualizar aqui também. Agora foi, pro. Foi? Ok. Era só uma atualização de horário que precisava. E para mim agora o link não está mais aparecendo. Está aparecendo só o link da aula. Deu certo, pro. Deu? Mais de 310. Deu certo. Vou tacar meu note no chão, então não é possível.
Saúde para o estudo. Além disso, o Ministério da Saúde enviou esse ofício aos fornecedores nacionais solicitando todo o estoque e a produção por 6 meses, mas informou que só recebeu A mim nada ainda também. Não sei se é porque eu tô pelo celular. respiradores. Não, acho que não tem nada a ver isso não, porque eu também tô pelo celular e pelo Note aqui, nenhum dos dois não. Agora Não foi, vai. professora. Foi? Eu tô pelo celular e foi. Foi. Então, É, eu fui a primeira a abrir e tinha aparecido para mim. Agora não está aparecendo nada. Ô, Jesus. Vou atualizar aqui para ver. O meu, eu tô no celular e abriu. Perfeito. Diego, qual que é seu nome completo? Na Suíça, a correspondente dessa dossiê perguntou à organização. Professora. Agora foi, Oi? professora. Obrigado. Foi. Tá, legal. Qual que é o seu nome completo, Diego? Professora. Oi. Tem que ter o nome, o RA e o que mais mesmo? Desculpa. Aí eu só pedi o nome e o RA, porque aí vai vir na planilha do Forms, Ah, então tá bom. tá? Beleza. Valeu. Diego, tu tá por aí ainda, rapaz? Professora, Oi. eu tava aqui olhando meu portal e minhas notas de atividade eu não marca ali que eu não tenho nenhuma. Qual que é o nome? Meu é Rafael Jocubauskas. Peraí que eu tô puxando aqui a planilha, Rafael. Que data que você respondeu o questionário? O questionário, se eu não me engano, eu não fiz porque eu não sabia da existência dele. Ok, Mas porque não tá na minha... Você não a- aparece na minha planilha de questionários. mas a outra atividade, se eu não me engano, eu fiz, sim. Que foi. Quer ver? Peraí. A outra atividade foi um caso clínico. Tá me ouvindo agora, Ana? Tô, Diego. Qual que é o nome completo? É Diego Cianci. C-I-A-N-C-I. C de casa, I de igreja, A de amor, N de navio e C-I de novo. Cianci. Tá. Diego Cianci. Professora, para mim não apareceu ainda não. Conseguiu abrir o Eu link? já saí do portal, entrei de novo, atualizei e nada. Eu mandei o link para você no grupo. Mandou? Mandei, vê aí. Pera aí. No questionário você colocou Diego Cianci, porque aqui no meu questionário, Diego, só aparece Diego Salada. Nossa, tá acontecendo. Não, Até deixei grifado, porque eu falei, eu não encontrei Diego Salada em lugar nenhum. putz, desculpa, é que eu preencho tanta coisa durante o dia com o meu apelido e devo ter acabado colocando sem querer, foi sem querer, desculpe. Por isso que eu não achei seu nome para lançar, porque eu falei, eu vejo pelo sobrenome correto. Se não tá aqui, eu não consigo achar. Não, de fato, né? Não tem como. Ela achava. É o costume. Ainda deixei grifado o seu nome, porque eu falei, bem, esse aluno uma hora vai reclamar a nota e eu não tenho onde lançar, porque não encontro nenhum Diego Salada. Puta, né? É mais conhecido como alface. Aí, tá vendo? Aí nessa ficou sem nota. Beijo Por causa você, disso Moniquinha. que ficou sem nota, Diego.
Pô, maravilha, menos mal. Pensei que o cachorro tinha comido. Não, é que daí não aparece, né? Eu não tenho como achar seu nome aqui. Não tem como, tá certo. Obrigado, Ana. Nada, já pedi a retificação, tá? Ô, professor, Oi. quanto que varia cada atividade? 500 cada uma. Então, eu fiz as duas, mas com 500 pontos só. Será que eu tirei 250 em cada? Qual que é o nome? Gabriel Matheus. Na minha lista de questionário, você está com 500, Gabriel. Então, acho que foi isso mesmo, né? Você não deve ter feito a atividade de sala de aula que estava no papel. Fiz sim, pô. Certeza. Não tem como conferir aí agora? Espera que eu vou puxar nas minhas planilhas. A atividade de questionário está lançada. Professora, Oi. essa criança ela ingeriu um líquido, mas não é um líquido corrosivo não, né? Porque a gente não tem Aí líquido é que tá a corrosivo em situação do casa. problema. A gente não tem como saber. Ah, tá. Ô, Ana. Oi. Só uma pergunta, então. Então, aqui nessa situação, problema aqui, no caso dessa criança, a gente não sabe, envolve você não saber qual é o produto, qual medida você vai tomar sem saber qual que é esse produto, é isso, né? Exatamente. Ok. Gabriel, você não fez a atividade de sala de aula de primeiros socorros. Você fez a de aprendizagem motora. Sério, certeza? Certeza. Estou com os trabalhos na minha mão. Ô, louco. Pra mim eu tinha feito, mas tudo bem. Professora, qual foi essa Você atividade? fez a de aprendizagem motora. Ah, tranquilo. Picada de animal Valeu. peçonhento. O que um grupo de amigos foi para uma... acho que foi para uma cachoeira, não foi? Exatamente. Então, esse eu lembro que eu fiz, mas ele também não tá lá. Então, professor, esse eu fiz sim, tenho certeza. Que foi em grupo, né? Foi em Agora grupo. que você falou aí, eu lembrei. Tanto esse aí quanto o de psicomotricidade lá, né? De negócio Na aberto tarefa e fechado você lá. fez. Mas esse aqui, se Isso. você fez em grupo, você não colocou seu nome. Eu estou com todos os trabalhos aqui. Não, eu fiz em grupo, sim. Não, mas se não pôs o nome Eu no fiz. trabalho, Gabriel. Será? É possível, professor? Como? Como vai esquecer de pôr o nome? Bem, eu teve gente que não pôs sobrenome aqui. Que eu quase me fiquei louca para achar qual que era
a pessoa. Ó, o grupo, se eu não me engano, era Luara Teração, acho que é alguma coisa assim o nome dela. E como que é o nome do outro? Tinha um outro rapaz no outro lá e tinha o careca lá, esqueci o nome dele. Atividade feita no dia 13/3. Já passei esses trabalhos 10 vezes de novo procurando seu nome. Não está. Procuro da Luara aí. Nem da Luara. Não tem trabalho de primeiros socorros com o nome de Luara. Ô, Pro, você já recebeu a atividade? Não tô com ela aberta. Ah, deixa quieto, mas que eu fiz isso aí, certeza. Se fizeram, não entregaram, porque não está aqui. Já recebi algumas respostas. Giovana e Bruno. Tá bom, Pro, obrigada. Nada.